No século XVIII, as plantações eram maiores. As cidades e portos estavam crescendo. O poder dos mercadores, fabricantes e advogados aumentava. E o sucesso nutria novas ideias que mudariam o mundo. O iluminismo e a sociedade. Neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. É burrice e absurdo queimar as pessoas por suas ideias. Mas é igualmente idiota acreditar que as ideias não importam. Quando você pensa que as ideias não importam, pode ser tolerante em relação a elas. O que realmente significa que você é indiferente. O século XVIII falava muito sobre tolerância. Só porque a tolerância era tão rara. E era rara porque naquela época, como hoje, as ideias tinham a capacidade de produzir efeitos concretos no modo da sociedade funcionar, no modo das pessoas pensarem, no seu modo de viverem em sociedade. Hoje quero falar principalmente sobre estas ideias e seus efeitos, e a primeira coisa a dizer sobre elas é que, enquanto muitos filósofos eram nobres, as ideias do século XVIII estavam dominadas pelo crescimento da burguesia no Ocidente, sua autoconfiança crescente e sua autoafirmação. Por trás deste avanço da burguesia estava uma economia que melhorava, o que foi possibilitada por navios maiores e melhores, mais canais para o transporte de bens pesados, mais e melhores estradas. As estradas do século XVI eram grandes crateras. Já no século XVIII, as principais estradas, ao menos, começavam a aparecer com algo que nós reconheceríamos como estradas. Luís XIV começou as melhorias, porque ele queria que suas tropas e seus cobradores de impostos chegassem mais depressa. Em meados do século XVIII, a França tinha um bom sistema de estradas pavimentadas com pedras saindo de Paris. A Espanha e o norte da Itália conseguiram logo. Os alemães e os russos tentaram copiá-las. E no fim do século, um escocês chamado Macadam, que fez dinheiro na América, desenvolveu uma superfície de estrada bem razoável. As estradas vicinais, no entanto, permaneciam primitivas, poeirentas no verão e com lama intransponível no inverno. A viagem por terra não seria fácil por mais 100 anos, até que surgiram as ferrovias. Mas ao menos agora, havia pontes onde antes só havia passagens rasas e balsas. O preço do transporte estava caindo e aqueles que tinham dinheiro podiam pegar carruagens, uma invenção do século XVII. Isso inspirou um novo tipo de passatempo para os ricos, algo que chamamos turismo. O século XVIII foi uma era de livros de viagem, relatos de visitas a Paris, a spas, para tomarem as águas, jogar e flertar. Para a Itália, para se ver as antiguidades. Para Veneza, que era o lugar favorito de prazer. E uma vez que os turistas sempre gostaram de souvenirs, e uma vez que não havia máquinas fotográficas, os venezianos desenvolveram os primeiros cartões postais para os visitantes ricos, chamados viduti, vistas, que poderão ser levadas para casa, penduradas na parede e falar sobre elas. Os pintores venezianos mais famosos do século XVIII, Canaletto, Bellotto e os irmãos Guardi, todos eles tinham grandes workshops que forneciam quantidades de pinturas de San Marco e os grandes canais e outras cenas venezianas.
Duas das obras mais populares do século XVIII iriam, na verdade, se mascarar como livros de viagem. A primeira era As Cartas Persas, de Montesquieu, sobre as impressões de dois embaixadores persas em Paris, que sugere como parecem curiosas e absurdas as coisas comuns de uma sociedade para membro de uma outra sociedade que tem costumes diferentes e acredita em coisas diferentes. As Cartas Persas saíram em 1721. Uma geração depois, em 1759, a Candide, de Voltaire, apresenta uma sátira mais amarga. Candide trata das viagens e aventuras de um jovem inocente, um jovem cândido, que foi criado acreditando que tudo é para o bem, no melhor dos mundos possíveis, e que descobre que o mundo real era diferente daquilo que os filósofos diziam. Ambos os livros são muito engraçados, abordando assuntos muito sérios. E o que é mais significativo, ambos são relativistas, que é o efeito que as viagens têm em mentes pensantes. O entendimento de que as atitudes variam de acordo com os indivíduos e meios, como Montesquieu prova, foi um aspecto importante do pensamento do século XVIII. E havia outros sinais de progresso. A tecnologia para tratar as áreas agrícolas melhorou. A agricultura tornou-se mais produtiva. Menos plantações eram destruídas por exércitos e eram melhor armazenadas, de modo que havia mais alimento. Mais pessoas continuavam vivas e a população cresceu. A maioria das pessoas ainda vivia da terra, mas uma agricultura saudável significava uma economia rica em geral. Mais intercâmbio, mais poder de compra, mais fabricantes, cidades que cresciam, portos que cresciam. E o poder crescente dos mercadores, dos donos de navios, dos financistas e dos advogados que faziam seus contratos. Tudo isso aconteceu antes na Inglaterra, porque a Inglaterra foi poupada do pior das guerras que minaram os recursos dos estados continentais. Ela também tinha importantes recursos próprios. Acesso ao cobre, muitas madeiras nativas, a energia da água que gerava moinhos têxteis, ferro e carvão para alimentar as forjas e derreter o ferro. E a Inglaterra tinha a Escócia, que era um país retirado, cheio de homens de visão. Macadam veio da Escócia. Também James Watt, que nos deu o motor a vapor. Quando Voltaire foi à Inglaterra, ficou maravilhado com o que viu. O comércio enriquecia, ajudava a libertá-los. E a liberdade, por sua vez, desenvolveu ainda mais o comércio. A grandeza do Estado se baseia nisso. Voltaire pôs o ideal claramente. O comércio traz a riqueza favorece a liberdade favorece o comércio favorece a grandeza do país. Era o que ele queria ver na França. É o que a burguesia queria ver em toda parte. E esses burgueses que alcançaram poder econômico estavam agora exigindo poder político. Ao final do século, um líder da Revolução Francesa tornou isso muito claro. Uma nova distribuição da riqueza, ele disse, exige uma nova distribuição do poder. Você tinha que ser muito cuidadoso com a palavra burguês, pois o termo cobre uma imensidão de pecados, ou ao menos uma imensidão de buscas. Alguns burgueses eram homens de negócios. Outros eram artesãos, empregados do Estado, funcionários públicos, financistas, fabricantes e alguns eram homens de letras, intelectuais. Um termo que não apareceu até o século XIX, apesar de que foi no século XVIII que escrever se tornou uma profissão. Assim, havia diferentes tipos de burgueses, mas eles partilhavam de ideias comuns, que poderiam chamar de filosofia burguesa, que não se apresentava como burguesa, mas como uma filosofia universal, algo que se aplicava a toda a humanidade.
Quando falamos de direitos humanos hoje, estamos usando a linguagem e expressando os princípios da burguesia do século XVIII, que falava sobre a liberdade e progresso do homem e que, eventualmente, escrevia documentos como este: a Declaração dos Direitos do Homem, publicada na França em 1789. E isso foi uma mudança fundamental, que de novo seria enfatizada por revolucionários americanos e franceses, que apelavam não para os direitos ou características especiais dos americanos ou dos franceses, mas para a natureza e direito dos homens, que são universalmente válidos. E se eu continuar dizendo homem, você vai entender que é porque isso era o que os homens da época usavam. Isso era muito diferente do que iria acontecer mais tarde, no século XIX, quando o proletariado, a classe trabalhadora, foi definida como uma entidade independente. E os trabalhadores eram convidados a adotarem uma doutrina proletária que era muito mais estreita. Mas no século XVIII, a burguesia identificava sua causa com a causa de toda a humanidade. Eles eram burgueses, mas se consideravam apenas humanos e os interesses que buscavam não eram, como eles consideravam, interesses de classe, mas sim eram válidos para todos. De modo que hoje, quando você fala sobre os direitos humanos, está expressando os princípios da burguesia do século XVIII. Essa universalização de princípios e interesses específicos ia estimular uma pretensão hipócrita de que o que era bom para a burguesia era bom para todo mundo, mas também ia inspirar e justificar a exigência de que o que é feito para melhorar a vida da burguesia deveria ser feito para melhorar a vida de todos. E esse é um outro princípio que ainda afeta nossa política hoje. Outro aspecto novo e importante da época era que essas ideias iluministas seriam publicadas mais rápida e amplamente que as ideias que haviam sido publicadas antes, ou que poderiam ter sido. Isso, por exemplo, é uma caricatura francesa de 3 ordens sociais, com os comuns em cima. Não que a propaganda, o esforço sistemático de persuadir, fosse uma invenção do século XVIII. Ela sempre existira, mas a divulgação em massa, ao menos do tipo secular, somente chegou com as comunicações melhores e intercâmbios do século XVIII. Os cartazes, gazetas, jornais e clubes, com mais livros e panfletos como jamais antes. Com salões, cafés, sociedades de debate e sociedades secretas. A mais importante destas sociedades secretas foi provavelmente a maçonaria. A Irmandade Maçônica começou na Inglaterra do século XVII, mas se espalhou por toda a Europa do século XVIII com os franceses, que chegavam a 30 mil irmãos. A maioria dos grandes filósofos era maçom, como Voltaire e Diderot, mas também aristocrata, como o primo do rei, o Duque de Orleans, e muitos estrangeiros, como Frederico o Grande, Mozart, Washington, Franklin. Na verdade, se olhar os medalhões da nota de $1, você vai ver que um deles é um símbolo maçom. O primeiro princípio da livre maçonaria era um culto da humanidade. Isso não desafiava o poder dos reis, mas desafiava os dogmas da religião estabelecida. Os maçons acreditavam em Deus, mas não em um Deus em particular, um Deus de uma igreja ou revelação em particular. E os maçons acreditavam na razão e na religião natural que somente a razão podia revelar.
Portanto, eles não se impressionavam por rituais religiosos. Eles tinham o seu próprio, que chamavam de deísmo. Mais imediatamente importante, as sociedades maçônicas acrescentavam ao número de clubes que existiam ideias progressistas de Paris, divulgadas através das províncias que ofereciam um sistema capilar para as novas ideias que penetravam nas atitudes das classes superiores e médias. E junto com as ideias, o vocabulário mudou radicalmente. Esta é a época em que a palavra social vai de sociabilidade para sociedade e adquire seu significado atual, como na sociologia, na ciência social. É quando palavras como capitalista aparecem, quando nação e nacional adquirem seu senso moderno. É quando termos como povo ou massa toma seu sentido pejorativo, como gente comum, a gentalha. E eles se tornam, como coloca a enciclopédia de Voltaire e de Diderot, a parte mais numerosa e necessária da nação. Essa transformação do vocabulário é um sinal de que as ideias estão mudando, e mudando profundamente. Umas poucas palavras dominavam o século: natureza, felicidade, virtude, razão e progresso. Essas palavras não são novas, e elas não significam a mesma coisa para todos. Mas há, apesar de tudo, um espírito da época, um acordo amplo sobre certas ideias básicas. Presumia-se que, através da razão e da ciência, as pessoas poderiam entender a natureza e harmonizar-se com suas leis, assim progredindo em direção à felicidade e à perfeição. Mas antes, eles tinham que conhecer a natureza e a sua essência, ou seja, como era a natureza. Essa ciência natural era baseada em descobertas do século XVII, que tiveram um efeito muito maior no pensamento do século XVIII que em seu próprio tempo. O século XVII, que foi uma grande era de descoberta científica. Eram os novos instrumentos que tornavam possíveis as descobertas. O telescópio, aperfeiçoado por Galileu, que também inventou o termômetro e melhorou muito o relógio mecânico, enquanto um aluno de Galileu, Torricelli, inventava o barômetro. Todos esses instrumentos permitiam observações mais exatas e mais extensivas. E aconteceram descobertas específicas. William Harvey descobriu a circulação do sangue através do coração e pulmões. Anton Leeuwenhoek desenvolveu lentes suficientemente poderosas para ver bactérias e espermatozoides. Robert Boyle trabalhou no comportamento dos gases em temperaturas diferentes e sob pressões diferentes e tornou-se o pai da química moderna. Avanços incríveis foram feitos na matemática por Isaac Newton e René Descartes. Progressos em logaritmos, cálculo diferencial, cálculo integral, todos dando a base para as altas matemáticas. E os mistérios da eletricidade e do magnetismo foram revelados por William Gilbert e Benjamin Franklin, através de italianos como Alessandro Volta e Luigi Galvani. Mas a maior figura do início da ciência moderna foi Isaac Newton, que viveu de 1643 a 1727. Newton deu a base da física moderna, descobrindo as leis mecânicas do movimento e, especialmente, a lei da gravidade, a velocidade na qual os corpos caem na Terra. E o resultado deste acúmulo de descobertas foi uma mudança radical na perspectiva das pessoas educadas. Quando o século XVII começou, cientistas sérios ainda podiam acreditar em bruxas,
Mas quando o século XVII terminou, isso teria sido impossível, porque nenhum cientista acreditava em forças sobrenaturais que supostamente as bruxas teriam. No tempo de Shakespeare, as pessoas acreditavam que os cometas eram augúrios. Depois de Newton, eles sabiam que Newton e Halley tinham calculado o movimento de certos cometas e que as estrelas obedeciam às leis da gravidade do mesmo modo que os planetas. Assim, agora a imaginação humana aceitava a lei científica e começava a rejeitar a magia e a feitiçaria. Como esse livro sugere, os mistérios da natureza deveriam ser desvendados pelos humanos. Em 1600, os homens viviam na Idade Média. Em 1700, a perspectiva mental das pessoas educadas era moderna. Não havia muita gente educada em 1700, mas seu número crescia com escolas, livros, propaganda e debate. E na medida em que as novidades do descobrimento científico se espalhavam no continente, isso também afetava sua crença religiosa. Não pense que os cientistas do século XVII queriam abalar a crença religiosa de ninguém. O próprio Newton era profundamente religioso e um bom alquimista. Mas suas descobertas adquiriram vida própria. Depois de Newton, as pessoas educadas sabiam que o sistema solar movia-se por si mesmo e por suas próprias leis. O sistema solar newtoniano rodava como relógio, de acordo com as leis da gravidade. Talvez Deus tenha dado corda no mecanismo. Talvez Deus tenha decretado a lei da gravidade. Mas, uma vez que ela começou, ele não mais era necessário. E assim, para alguns, Deus se tornou uma pessoa representativa, uma espécie de monarca constitucional. Sem dúvida, um criador, mas sem direitos de intervir num universo que trabalhava automaticamente de acordo com as leis da física e da mecânica. Ainda podia acreditar que o céu cheio de estrelas proclamava a glória de Deus, mas o modo que este céu estrelado funcionava tinha sido revelado pelo cálculo astronômico. No século XVIII, as grandes descobertas do século XVII estavam digeridas e suas implicações entendidas. Importantes avanços médicos estavam sendo feitos na luta contra o escorbuto e principalmente contra a varíola. Em 1783, dois franceses, os irmãos Montgolfier, demonstraram sua descoberta que o gás aquecido dentro de um saco de tecido o faria subir. Os Montgolfier foram a Versailles e, enquanto o rei olhava, os dois mandaram para cima um grande balão dentro do qual havia uma ovelha, um galo e um pato. Uns 2 meses depois, o primeiro voo pilotado por um homem sobrevoou Paris. E em 1785, um americano e um francês sobrevoaram o Canal da Mancha. As possibilidades da ciência eram obviamente infinitas. Todos que eram alguém faziam leves esforços em relação a ela. Voltaire estudou a matemática e trouxe Newton para o público em geral. Um outro enciclopedista d'Alembert produziu vulgarizações da ciência e filosofia para damas modernas. Diderot fez experimentos químicos e anatômicos e a biologia fascinava a todos. Esse é um esboço dos experimentos de Galvani, com pernas de sapos e eletricidade. Então, agora estamos no mundo da ciência, da mecânica. Um mundo material, que era importante explorar, desenvolver, a fim de melhorar as pessoas e que elas vivessem melhor. Torná-las felizes, o que em si era uma noção nova. Tomás de Aquino não falou muito sobre a felicidade. Hobbes e Locke mal falaram sobre a felicidade. Mas no século XVIII, as pessoas mal paravam de falar sobre a felicidade.
Isso tinha muito a ver com o relaxamento das restrições religiosas, tanto católicas quanto protestantes. E agora, falava-se sobre felicidade na natureza. Felicidade ao ar livre. Essa é a época em que a viagem e o turismo, bem como caminhar, nadar, escalar montanhas, surgem como algo que pode divertir e dar lucros. A felicidade em uma vida natural. Nobres selvagens são felizes. Damas nobres e cavalheiros tentavam voltar à natureza. E Maria Antonieta, a rainha da França, mandou construir uma fazenda para ver como seria uma felicidade natural e, acima de tudo, a felicidade na virtude, na medida e na razão. Mas havia uma força ainda maior que a felicidade natural e que iria colorir a história da Europa e da América, que era a utilidade. Como veremos em nosso próximo programa extremamente útil. Extremely useful program.